Olá, boa tarde, eu sou Leo do Buriti, estou chegando com o programa Fazendo a Diferença deste domingo. Tudo bem com você? Espero que o seu domingo até aqui tenha sido muito bom, né? E esta tarde, esta noite vai ser maravilhosa, tá certo? No programa da semana passada, no Fazendo a Diferença, nós abordamos o tema família, nós falamos da importância do relacionamento, do investimento que o cônjuge deve fazer um no outro, ou seja, o esposo, né, defender com unhas e dentes a sua esposa, né, amar o seu esposo, os filhos amar os pais, enfim, nós tratamos de família. E hoje, no programa de hoje, nós vamos trazer uma reportagem, continua falando também, de certa forma, de família, né? Aconteceu na cidade de Porto Velho o 11º fórum, né? Na realidade, a reunião anual dos conselheiros tutelares do Estado de Rondônia, promovido pela Actron, que é a associação, né, dos conselheiros tutelares do Estado de Rondônia. O Leonel Bertolin, o nosso companheiro de Fazendo a Diferença, esteve lá, conversou com conselheiros, conversou com a secretária dos conselhos no Estado de Rondônia, obteve muitas informações. O certo é que tem muita gente que confunde, né, um pouco qual o papel, o objetivo, né, a finalidade do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, a sua finalidade está prevista no artigo 133 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, formado por 5 conselheiros, né, o Conselho Tutelar, e eleito pela comunidade, eleito pelas pessoas. É uma eleição que acontece para um mandato de 3 anos. Você vai saber um pouco mais daqui a pouquinho no nosso programa. Eu quero convidar você a fazer o seu contato conosco, a escrever um e-mail para o nosso programa, fazer o contato telefone, sugerir o próximo tema. O objetivo do nosso programa, o nosso objetivo é levar boas notícias para você de todo o Estado de Rondônia através da Rede TV, tá certo? Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e já já nós voltamos. Um simples gesto pode valer muito mais do que você imagina. Seu documento fiscal agora vale amparo a quem precisa. Depositando a sua nota ou cupom fiscal sem o CPF nas urnas que estarão instaladas no Porto Velho Shopping, você estará ajudando o Hospital Santa Marcelina a levar solidariedade a toda a população de Rondônia. Doe e apoie os valores de uma causa verdadeira. Bem, nós estamos de volta com o programa Fazendo a Diferença deste domingo e, como você deve ter observado, nessa semana nós comemoramos, Porto Velho, na realidade, comemorou o aniversário do município. E no final do programa, eu quero que você fique atento, nós vamos trazer imagens de Porto Velho de ontem e de Porto Velho de hoje. Agora eu quero trazer para você uma reportagem que o Leonel Bertolin fez com a nossa equipe no encontro, né, da Actron, Conselheiros Tutelares do Estado de Rondônia. Nós vamos falar com a presidente da Actron, nós vamos falar com a secretária estadual também da Actron, com um membro do Conselho Tutelar de Porto Velho e também de Mirante da Serra. Assista essa reportagem. Dos dias 2 a 4 de outubro, aconteceu no Instituto Federal de Rondônia, em Porto Velho, 11º Encontro Estadual dos Conselheiros Tutelares do Estado, organizado pela Actron, Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Rondônia. O encontro teve a finalidade de capacitar e orientar esses conselheiros e esclarecer qual o seu real papel na sociedade. A sociedade imagina que o Conselho Tutelar é aquele que vai punir, a polícia da criança, e não é o contrário. Ele não é a polícia da criança e ele não é aquele que passa a mão na cabeça da criança, né? Muito ao contrário, o papel do conselheiro é garantir o direito. Se o adolescente cometeu algum ato infracional, ele vai sim responder por aquilo, mas o direito dele tem que ser garantido. A gente às vezes comete alguns erros, alguns equívocos em algumas decisões que a gente vai tomar, principalmente se tratando de entrar em áreas que não é a nossa, né? A gente aparece executivos querendo criar cargos não, como se dizer, atribuições ao Conselho Tutelar, assim como diretores de escola, que são casos assim que não é caso que o Conselho Tutelar tem que resolver em si, né? E sim casos que a família tem que resolver, caso que a escola tem que resolver. E a gente sai daqui com essa consciência que a gente estava entrando na área que não era
a área do Conselho Tutelar atuar, e sim a área do Estado, do município cumprir com o seu papel. Porque há muitos municípios no nosso estado que o conselheiro tutelar está usurpando a função. Está fazendo o trabalho do assistente social, visita domiciliar que ele não deveria fazer, atendimento em delegacia que não deveria estar fazendo. Então, esses entendimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a real função do Conselho Tutelar no dia a dia no seu município. O Conselho Tutelar é um centro de apoio à criança ou adolescente, onde que, se ele não tem a educação, tem os direitos constitucionais, direito à educação, saúde, lazer e esporte. Na falta de qualquer um desses, aí o Conselho Tutelar entra em ação para garantir esse direito à criança ou adolescente. Cada município tem sua problemática, que foi discutido de forma individual e de acordo com a lei. O executivo, que deveria apoiar o Conselho Tutelar, é, na verdade, um grande problema na maioria dos municípios do interior. Quando o Conselho Tutelar requisita algo do município que não tem, o Conselho Tutelar vai exigir que seja efetivado esse direito da criança e do adolescente que está violado no município. Se o município não corresponder ao que a criança necessita, o Conselho Tutelar vai recorrer aos órgãos competentes, vai para o Ministério Público, vai para o Juizado da Infância e Juventude, e isso o prefeito fica mal na questão judiciária. No que visa atender a criança ou adolescente, os poderes executivos geralmente não nos atendem naquilo que a gente necessita, e essa é a maior dificuldade que temos. Quanto ao Ministério Público, a gente não tem o que reclamar, porque eles têm nos atendido. Lei da Palmada. Será um avanço para a sociedade? Rosilene, presidente da associação, dá sua opinião sobre o assunto. A gente precisa ver não o rigor da lei, mas todo um contexto por trás. Porque não é só eu pegar, agrediu aqui, o pai vai ser preso, a mãe vai ser presa. Não, ou vai sofrer algum tipo de sanção. Não, mas o que levou isso? Qual é o problema que a família está enfrentando para que levasse essa agressão chegasse a agressão até aquela criança, aquele adolescente? Então tudo tem que ser analisado e a partir daí fazer os encaminhamentos corretos. A família para um atendimento psicológico, a criança para um atendimento médico, se for o caso, né? Então assim, pode ser ou não um avanço, né? Então a gente tem que ver como que isso vai ficar, porque em algumas situações os pais vão deixar por conta do Estado, cuida aí, eu não posso tocar, não posso mexer, então cuida aí e se vira. E não é assim que a gente entende. Edeilson, conselheiro tutelar de Porto Velho, descreve qual a maior dificuldade que encontra para realizar seu trabalho aqui na cidade e comemora algumas vitórias já alcançadas. Há necessidade de implantar mais conselhos tutelares. A lei diz que aproximadamente a quase 100 mil tem que ter um conselho. E hoje nós só temos 2 conselhos em Porto Velho, que é o primeiro e o segundo conselho, e o terceiro distrital, que é em Jaci. Então, a demanda é muito grande e se torna muito difícil o trabalho da gente para atender essa demanda que é grande. Hoje, eu posso dizer assim que avançou um pouco o trabalho aqui e a dedicação da prefeitura em manter o conselho. Hoje nós estamos com 2 carros, uma caminhonete e um Gol, que antigamente era só um Gol, ficava difícil de você notificar o cidadão o qual cometeu algum delito em relação à situação da criança e adolescente, e hoje com 2 carros facilitou mais. Mas como eu falei para vocês, como nós precisamos de ter mais conselho dentro do nosso município, se torna muito difícil aí nosso trabalho por da demanda ser grande. Aproveitando o período eleitoral, os conselheiros presentes mandam recados para os futuros prefeitos e vereadores do estado de Rondônia. Os candidatos, né, a prefeitos, a Câmara, os candidatos a vereadores, que observem a área da criança e do adolescente com carinho, né, porque o Estatuto diz que é prioridade no atendimento, é prioridade no orçamento. Então, vocês que estão entrando agora, observem isso, porque a criança e o adolescente tem prioridade legalmente. E muitas das vezes a prioridade é o asfalto, é a casa, é isso, é aquilo, é a ponte, e a criança e o adolescente fica sempre desfavorecida.
desfavorecido. Então, prioridade no atendimento e prioridade no orçamento, porque sem recurso a gente não pode fazer nada. Eu espero que agora esses novos vereadores, novos executivos, prefeitos do nosso estado voltem o seu olhar para a infância dos municípios e que procurem efetivar políticas públicas que atendam realmente à necessidade de crianças e adolescentes nos seus municípios. Porque o município vai criar um parque, por que não criar uma escola de futebol que atende à população de crianças e adolescentes que necessitam do futebol ou do esporte? Cria, se está precisando na área da saúde, cria na área da saúde recursos. Então, direcionar de acordo com a necessidade real de cada município. Eu espero que os nossos vereadores e prefeitos voltem a sua visão para a real necessidade. Beneficiando as crianças, está beneficiando toda a família. Não espere que o Conselho Tutelar intervenha na educação dos seus filhos, não espere que o juizado da infância determine o que você tem que fazer ou não. Eu sempre digo que o pai é a autoridade máxima e a mãe é a autoridade máxima dentro dos lares. Não deixe que a escola, que o Conselho Tutelar, que o Ministério Público, que a Vara da Infância seja autoridade na sua casa. Se você tem notícia de alguma violação dos direitos, violência física, abuso sexual, ameaça contra a criança e adolescente, pode fazer a denúncia pelo Disque 100. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. Ok, você viu aí uma reportagem feita, né, pelo nosso amigo Leonel, com a presidente do Conselho da ACTRON, né, a Associação dos Conselheiros Tutelares de Rondônia, a Andréia também, Damares, melhor dizendo, secretária, e com os conselheiros de Porto Velho, um conselho de Porto Velho e outro de Mirante da Serra. Eu acho que ficou bem explícito, né, qual é realmente o verdadeiro papel do Conselho Tutelar. E nós queremos deixar aqui o nosso apelo também para que os administradores, né, estamos em fim de gestão, prefeitos e vereadores devem entender que os conselhos tutelares são seus melhores parceiros, né, na dinâmica de cuidar e zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, também dos jovens no seu município. Nós vamos para um breve intervalo e já nós voltamos com um comentário sobre o assunto com Leonel Bertolin. Um simples gesto pode valer muito mais do que você imagina. Seu documento fiscal agora vale amparo a quem precisa. Depositando a sua nota ou cupom fiscal sem o CPF nas urnas que estarão instaladas no Porto Velho Shopping, você estará ajudando o Hospital Santa Marcelina a levar solidariedade a toda a população de Rondônia. Doe e apoie os valores de uma causa verdadeira. Olá! A semana passada nós tivemos a oportunidade de participar do encontro regional dos conselheiros estadual do estado de Rondônia. Estava ali os 52 municípios representados pelos seus conselheiros. Um encontro de trabalho para que possa eles melhorar, discutindo os assuntos, melhorando o seu conhecimento para poder fazer o seu trabalho nos seus municípios. E ali conversamos com a presidente da Associação Estadual dos Conselheiros do Estado de Rondônia, conversamos também com alguns conselheiros do interior e que eles abordam a dificuldade que eles têm para poder fazer os seus trabalhos, para fazer o seu trabalho nos seus municípios. É claro que cada município, dependendo da sua população, dependendo do tamanho dele, são problemas diferentes um do outro. Mas o que chamou a atenção, e nós sabemos que no Brasil inteiro nós temos problemas de prostituição infantil, assédio sexual, problemas de abandono da criança, problemas de trabalho infantil, enfim, são problemas de toda a natureza. E o que a gente percebeu? Que o Conselho Tutelar,
como falou na sua entrevista, a Damares, ela comentou uma coisa interessante que me chamou a atenção, que os prefeitos, a sociedade, do modo geral, ela não tem noção dos problemas que tem no dia a dia dos seus municípios, no dia a dia das famílias nos seus municípios. É importante saber que os conselheiros tutelar, eles são um filtro ali. Na verdade, eles ficam sabendo praticamente de todos os problemas nas famílias. Eles acabam sabendo quase de tudo. E a importância da autoridade que eles têm para atuar como conselheiro e poder ajudar, e eles hoje têm dificuldade de toda a natureza. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, 7 de outubro. 7 de outubro de 2012. Uma data histórica, uma data importante para nós brasileiros. Hoje está elegendo mais de 5.500 prefeitos no Brasil inteiro. Aqui em Rondônia, nós temos 52 municípios, aonde define hoje, 51 municípios definem os seus prefeitos e vereadores hoje, com exceção a Porto Velho, que poderá ou não ter segundo turno. Então, o que eu quero dizer com isso? Dizer que nos programas políticos que eu pude assistir, eu não vi nenhum prefeito colocar no seu programa de governo falando sobre conselho tutelar. E você pode observar que o Conselho Tutelar, para ele poder fazer um bom trabalho, para ele poder atender às necessidades do dia a dia, poder atender os problemas que chegam até ele, ele precisa mais do que nunca de que o prefeito tenha a responsabilidade de dar condições para eles poderem fazer esse trabalho. E nós podemos observar nas entrevistas dos conselheiros, que eles mesmos comentam aí, que os prefeitos olham para o Conselho Tutelar como um problema. Ora, nós não podemos imaginar que os prefeitos que estão sendo eleitos hoje possam pensar nisso. Nós vivemos num mundo moderno, nós vivemos num mundo que todos os candidatos hoje, ou todo prefeito que está sendo eleito hoje, ele tem a obrigação e a consciência, a responsabilidade de colocar no seu programa, ou se ele não colocou, assumir essa responsabilidade. Aqui em Rondônia, tenho vários amigos que são candidatos a prefeito hoje. Gostaria de chamar a atenção de que, se ele não lembrou de colocar isso, que assuma para ele, assuma com responsabilidade em colocar essa no seu programa, no seu dia a dia, e dar essa condição para os conselheiros tutelar fazer o seu grande trabalho, para fazer o seu trabalho, que é de extrema importância para a família brasileira, para a família rondoniense. Nós podemos observar aí que, infelizmente, os problemas de assédio sexual eles ocorrem normalmente por pessoas da família que acabam se envolvendo. Nós temos aí depoimento, temos casos aqui em Rondônia que avós envolvidos, pais, tios envolvidos com crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Infelizmente, nós temos esse tipo de problema. E aí é onde atua, é onde o Conselho Tutelar denuncia, é onde o Conselho Tutelar entra para poder ajudar a resolver esse tipo de problema, e eles encontram uma dificuldade enorme em tudo isso. Fora as outras coisas que acontecem, como o trabalho infantil, como as crianças abandonadas, enfim, eles acabam fazendo, como falou a Damares, trabalho que não é deles. Eles acabam se envolvendo em outros trabalhos, outras ações que não são de responsabilidade do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele foi constituído para poder atender às necessidades do Estatuto da Criança e Adolescente, mas eles acabam se envolvendo em outro tipo de problema para poder ajudar as famílias que têm tantas dificuldades e acabam se deparando com esse tipo de problema. Portanto, nós gostaríamos aqui, hoje, como é uma data importante, dia da eleição, que vai definir os seus representantes, que não só o prefeito assuma essa responsabilidade de ajudar os conselhos tutelares, mas também os vereadores que estão sendo eleitos hoje, que eles tenham essa consciência para poder cobrar do prefeito e esses recursos chegar até os conselheiros tutelares para poder fazer o seu trabalho, para poder atuar
ajudar no dia a dia. O Conselho Tutelar, ele não só atua como fazendo cumprir a lei, mas ele atua também como conselheiro mesmo, podendo ajudar a família, orientando, ajudando no dia a dia sair das suas problemáticas. Portanto, tem uma importância muito grande sim na sociedade e eles têm que estar no seu programa de governo, no seu dia a dia, para você como prefeito, para você como vereador com essa responsabilidade, para poder cobrar do seu prefeito e ajudar os nossos conselheiros tutelares que faz esse belíssimo trabalho, esse lindo trabalho para poder ajudar as famílias rondonienses. Nós aqui gostaríamos de chamar a atenção e que eles coloquem realmente isso como responsabilidade nos seus programas de governo. Gostaríamos aqui também de deixar chamar a atenção das famílias, porque o Conselho ele atua para ajudar a resolver os problemas, para poder denunciar, mas a responsabilidade das famílias são inteiramente nossa. Nós como pai, você como mãe, é que tem a primeira responsabilidade de cuidar das famílias, de cuidar das crianças, para que eles não caiam nessas dificuldades que tanto tem. Nós temos problemas, já comentamos aqui, o nosso programa é um programa que traz e faz comentário sobre as famílias, principalmente sobre famílias. E comentamos aqui de vários problemas, sobre problemas do mundo da droga, e esse não pode ser diferente de fazer esse comentário, porque o Conselho Tutelar, como eu já falei, ele tem esse envolvimento com os problemas das famílias rondonenses, das famílias brasileiras, porque eles estão ali para poder fazer esse trabalho. E aqui também poder chamar a atenção daqueles conselheiros que assumiram esse compromisso, que realmente, eu sei que a grande maioria deles, eles assumem seu compromisso e faz com prazer, faz com responsabilidade. Mas tem alguns que às vezes esquecem da sua responsabilidade, esquecem do compromisso de fazer isso. Nós sabemos que para cada 100 mil habitantes, ele deveria ter um conselho tutelar para poder atender a demanda, atender as suas necessidades. Não é o caso de Porto Velho. Porto Velho, infelizmente, está faltando, porque além da capital, com quase 500 mil habitantes, nós temos os distritos que acabam não sendo atendidos da maneira que deveria ser atendido por falta de conselheiros. Portanto, o próximo prefeito, eu tenho certeza que ele irá ter essa responsabilidade, irá ter essa consciência para poder melhorar, colocar mais conselheiro tutelar para ajudar a resolver os problemas das famílias rondonenses, das famílias porto-velhenses, para que possa ter mais estrutura, ter condições de atender melhor as famílias do nosso estado, do município de Porto Velho, que hoje tem quase 500 milhões de pessoas. Portanto, 500 mil de pessoas. Portanto, é muito importante que hoje os eleitos assumam essa responsabilidade para poder ajudar as nossas famílias, as famílias que têm tanta necessidade do Conselho Tutelar poder estar atuando. Muito obrigado, até o próximo domingo, se Deus quiser. Bem, Leonel falou, explicou bem, e na realidade nós aqui estamos para fazer essa defesa, né? Fazer a defesa da sociedade. E o Conselho Tutelar está dentro desse contexto de que é importante na formação de uma sociedade mais justa na base, né? Lá no município. Nós vamos para um breve intervalo e já nós voltamos. Um simples gesto pode valer muito mais do que você imagina. Seu documento fiscal agora vale amparo a quem precisa. Depositando a sua nota ou cupom fiscal sem o CPF nas urnas que estarão instaladas no Porto Velho Shopping, você estará ajudando o Hospital Santa Marcelina a levar solidariedade a toda a população de Rondônia. Doe e apoie os valores de uma causa verdadeira.
Ok, estamos de volta com o programa Fazendo a Diferença e eu queria receber o seu e-mail, eu quero receber o seu e-mail, o seu contato, leudoburiti@hotmail.com, o Facebook, Leudo Buriti Francisco, né? E também o seu telefonema, nós poderemos fazer um programa aí na sua cidade sobre algo que faz a diferença, pessoas e entidades que fazem a diferença. Hoje é dia de eleição, né? Você já foi votar? Bom, eu estou indo votar agora, vou sair para votar agora e quero crer que se você já votou, você escolheu muito bem o seu candidato a vereador, o seu futuro vereador, você escolheu muito bem o seu prefeito, tá certo? Se você não fez isso ainda, vá às urnas com muita responsabilidade, sabendo que você tem 40, as pesquisas apontam do TSE, que você tem 40 segundos para votar. O cidadão brasileiro vota em média em 40 segundos. 40 segundos para votar e se você não votar direito, sabe o que acontece? Você tem 4 anos para se arrepender, tá certo? Então vote com responsabilidade, exerça esse direito seu e nosso de cidadania. Já vou adiantando os nossos votos de boa sorte aos prefeitos, futuros prefeitos e vereadores. Nós vamos ficar com imagens de Porto Velho, trazer o hino de Rondônia para você, para fechar esse dia de cidadania em todo o estado de Rondônia, em todo o Brasil, trazer o hino de Rondônia. Mais imagem, mostra as imagens aqui, roda o hino. O pôr do sol de Rondônia, por exemplo, a Porto Velho de ontem não era tão bonito assim, né? O ciclo da madeira, o ciclo da borracha, o ciclo do minério, mas a Porto Velho de hoje é uma cidade já muito bonita, as imagens do Rio Madeira, usinas e tudo mais, tá certo? Vamos, Porto Velho, avante, à frente, parabéns pelos seus 98 anos, até a próxima semana, se Deus quiser, nós vamos trazer uma reportagem, um programa especial sobre Santa Marcelina, Complexo de Saúde Santa Marcelina. Um grande abraço, até mais. Sentinelas avançadas, somos destemidos pioneiros que nestas paragens do poente gritam com força, somos brasileiros nesta fronteira de nossa trabalha febrilmente nas oficinas e nas escolas. A orquestração empolga toda a gente, braços e mentes forjam cantando a apoteose deste rincão que com orgulho exaltaremos enquanto nos palpita o coração. Azul, nosso céu é sempre azul. Que Deus o mantenha sem rival, cristalino, muito puro e o conserve sempre assim. Aqui toda a vida se engalana de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Se engalana de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Nossas matas, tudo enfim. Tudo enfim.